Bom dia, hoje domingo, 8 de outubro de 2023, em Belém do Pará. Meu nome é Ernest. Hoje lá fora, nesse momento, está ocorrendo o Círio de Nazaré. O círio é vela, é uma vela, né, que se acende, uma vela aí, né, de glicerina, certo? Que se usava e se usa ainda. Não sei, é no século XVI, eu acho que já tinha, século XVII, eu não sei de onde, a partir de que momento a denominação passou a ser Círio, mas Círio é uma luz, tá certo? Uma luz que se acende, e para os que têm fé católica, sabe, que tem fé católica cristã, do Novo Testamento, certo? Se dedica a a figura de uma mulher, né, que foi, na história dizem, mãe de Jesus. Jesus foi um profeta, um judeu, que se notabilizou no tempo dele, certo? Ali, 33 anos antes dessa era, certo? No final, né, bom, é difícil dizer, certo? Mas o fato é que ele ingressou e os seus 33 anos inauguraram a era cristã, certo? E, enfim, e ele viveu por ali, ali foi natural de Belém. Belém era uma cidade da Judéia, a Judéia era uma província romana. Os romanos imperavam no mundo, colonizavam ali aquela região, certo? Para tirar dali impostos, para tirar dali mantimentos, para levar para a capital romana, para alimentar os romanos, certo? E alimentar o bolso dos senadores romanos, que eram os que financiavam e dirigiam o país, sabe? Roma, né, a cidade eterna, sabe? E se achavam, tinham um grande exército, né, e aterrorizavam o povo, os povos ao redor, certo? E os judeus foram um desses povos aí, sabe, né, que foram atormentados pelos romanos. E Jesus Cristo, Cristo já é uma outra qualificadora dele, certo? Uma palavra grega que significa o ungido, né, o único, o esperado, sabe, o desejado. Tem uma outra palavra que não vem, certo? Mas assim, mas Yeshua, Jesus, foi um ser histórico, pelo que tudo indica, e teve uma mãe, certo? E os católicos hoje aqui em Belém do Pará, sabe, se dedicam com uma certa vaidade em querer fazer a melhor festa do Brasil, sabe, em homenagem à mãe de Jesus, certo? Tem toda uma história aí, tá certo? Isso foi no século, aconteceu no século XVI, no 1600, certo? Em tempos barrocos, né? E onde, né, ali Belém, onde está hoje a igreja, a Basílica de Nazaré, sabe, era mata. E aqui é um ambiente típico amazônico, cheio de igarapés, certo? E a margem do igarapé até hoje tem ali um córrego que corre na rua 14 de Março, corre para baixo na direção do rio Guamá, certo? Um córrego. E hoje está tudo aterrado, certo? Mas ali foi cenário de uma situação onde, num desses igarapés, uma imagem de santa foi achado, certo? Essa imagem que hoje é guardada e é cultuada aqui pelos belenenses e pelos paraenses, certo? E o culto dessa imagem, né, oferece crença em milagres, certo? Um caçador uma vez aí, sabe, perseguindo um veado na mata, certo? Quase se estrepa, entendeu? Se precipitando, né, numa queda imensa aí que talvez quebrasse seu pescoço e ele morresse, entendeu? Não estou lembrando aqui o nome dele, o nome está na ponta da língua. E mas assim, e ele invocou o nome de Nossa Senhora, diz a lenda, certo? E o cavalo brecou, ele estava a cavalo, não sei como é que é isso de cavalo na mata, mas tudo bem, te pula essa parte aí, sabe? E ele não se precipitou, né, no desfiladeiro, no buraco lá, sabe?
não quebrou o pescoço, e aquilo ali foi visto como um milagre. E outros milagres se sucederam, né? Tinha uma mulher ali, hoje tem um depoimento, uma mulher que diz que depois da Covid caiu em depressão e se curou graças a atenção que deu a santa, sabe, pedindo saúde, essa coisa toda. Então, nesse momento ali, sabe, milhares de brasileiros, não só paraenses, mas a maior parte é paraense, que vem do interior, certo? E se aglomera ali, sabe, no centro da cidade. Ainda agora eu abri a TV e estava passando o cortejo defronte, a procissão, né, defronte ali, o que nós chamamos aí é Mercado do Ver-o-Peso, certo? Ele vai prosseguir pela Comandante Castilhos na contramão, vai subir a Presidente Vargas, e daí vem direto, sabe? Aí pega a antiga Avenida Nazaré, que eu não sei por que trocaram o nome para colocar em Magalhães Barata, que foi um, é, um, foi um militar, não sei se foi general, né? Não sei, mas foi militar no tempo de Getúlio Vargas, era Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e Magalhães Barata aqui no Pará, certo? Fazendo aí, né, o braço duro da segurança e da lei e da ordem, sabe? E já com isso eu estou preparando o tema que eu vou explorar hoje, certo? Eu quero continuar a história do Hélio Luz. Mas é assim, eu paraense, eu lá do Xingu, certo? Do Médio Xingu, da cidade de Altamira, sabe? Fui quase padre, entendeu? E me preparei, fiz teologia prática, sabe? Eu passei quase 8 anos na vida religiosa, certo? Fui temporário por 2 anos, professei votos religiosos por 2 anos. Aprendi rudimentos de latim, inclusive. Essa foi a razão porque ontem postei um vídeo intitulado Morituri te salutant. Os que vão morrer te saúdam, certo? Para fazer uma lembrança aqui dos gladiadores romanos que se matavam, se estripavam nas arenas romanas, ali nos Coliseus da Vida, na capital de Roma. Roma que assassinou Jesus, filho de Maria, Maria hoje homenageada aqui pelos paraenses. Tá certo? Mas o meu objetivo é falar do Hélio Luz, que escreveu, não, que deu uma entrevista. Deixa eu pegar aqui, abrir um celular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Hélio Luz foi entrevistado, ele está ali, sabe? Ele tem 77 anos, nasceu no Rio Grande do Sul, deve ser graduado, eu procurei no Google, mas não achei, mas deve ser graduado em Direito, certo? Ele foi delegado de polícia no Rio de Janeiro, para onde talvez tenha se mudado, de onde ele estava, não sei se Porto Alegre, certo? E foi delegado de polícia ali, foi também político, foi deputado estadual, tá certo? E quando ele fala hoje a respeito do assassinato dos 3 médicos, ele fala com conhecimento de causa, certo? Com conhecimento conjuntural, com conhecimento situacional, tá certo? E elabora uma teoria e que vai na direção de Gilberto Freire. Ele fala de Casagrande e Senzala, tá certo? E ele conhece bem os presídios. Hoje se diz que a solução do crime veio de dentro do Bangu 3, tá certo? Que há chefões do Comando Vermelho, uma facção criminosa organizada no Rio de Janeiro, que comanda o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, certo? Estão presos lá em Bangu 3, e de lá partiu a ordem para assassinar os 4 destrambelhados assassinos dos 3 médicos, certo? Que fizeram aquela operação estapafúrdia, que chamou a atenção para o mundo da marginalidade aí violenta, tá certo? E não gostaram e mandaram assassinar os 4. Até ontem, né, pelo que eu pude apurar, somente 2 estavam identificados como se fosse, entendeu? A polícia logo se apressando junto com a mídia, com a Rede Globo e jornais aí, jornalões, que tem interesse, sabe? Algum interesse aí em mostrar primeiro a face da violência, sabe? E depois de recuar e encerrar o caso e chamar atenção para outros assuntos, né?
A polícia logo declarou que estava encerrado o caso e que já tinham concluído uma narrativa de inquérito que por aí ficavam, certo? Mas o Hélio, ele prendeu muitos, no tempo que foi delegado, sabe, de polícia, na década de 2000, sabe, prendeu muitos chefões. Ele enfrentou o Comando Vermelho, certo? E levou para a cadeia, inclusive, o Fernandinho Beiramar, certo? Tem também o Uê e outros aí, sabe, que ele enjaulou. Então ele conhece, sabe? Não sei se é um cara marcado, se ele hoje, sabe, tem medo pelo que fez, certo? Mas ele esposa também o Hélio uma teoria, sabe, que vai na direção de Gilberto Freire, que não foi exatamente um sociólogo de profissão, nem antropólogo, certo? Foi um ensaísta, um cara chamado aqui de polimata, um polimate, sabe? Um polígrafo, um cara que escrevia sobre muitos assuntos, entendeu? Inclusive foi poeta, poeta e pintor, essas coisas assim, né? E ele se projetou aí com uma obra chamada Casa Grande Senzala, onde ele explica a origem do povo brasileiro, nascido do escravismo implantado no Brasil com a colonização portuguesa aqui, vinda com Dom João VI em 1808, tá certo? Mas antes disso já estava a colonização aqui, melhor dizendo, entendeu? Quando os portugueses aqui chegaram no século logo ali no século XVI, em 1500, certo? Ali no litoral da Bahia, né? E depois, em seguida, a partir do século XVII, começaram aqui, sabe, depois que esgotaram, né, a produção de pau-brasil, de extração de pau-brasil e de mineração e não sei mais o que, entendeu? Eles começaram então a se dedicar à lavoura e necessitavam de braços e começaram a fazer importação de braços negros vindos ali do outro lado do Atlântico, certo, da África, onde tudo começou, certo, na Etiópia, de onde nós viemos, do útero de Lucy, que viveu 3 milhões de anos atrás, tá certo? E aí isso aí encontra a teoria do Luz de Gilberto Freire, de que inclusive pega um outro brasileiro aí que se dedicou à sociologia, à antropologia, que foi secretário do aí falha do governador, aí falha de novo, certo? Um governador gaúcho no Rio de Janeiro, e eu estou tentando lembrar o nome dos dois e não vem, tá certo? Isso é crise da idade, sabe? Também da falta, talvez, de mais leitura com essas temáticas, né? Os meus rudimentos são, assim, né, por cima, tá certo? Mas assim, Gilberto Freire defendia a mestiçagem e todos nós somos mestiços, não, todos nós quando eu falo não estou me referindo a mim e nem aos brasileiros, mas a humanidade é mestiça, tá certo? Porque se viemos da África, lá do útero da Etiópia, de uma negra da Etiópia, de uma hominídea, né, designada ou apelidada de Lucy, né, por aqueles que descobriram, né, uma ossada aí e fizeram testes de carbono 14, sei lá mais o que aí, descobriram que a ossada tinha aí, né, mais de 3 milhões de anos, tá certo? E testes de DNA revela aí um histórico nos corpos humanos aí, sabe? Nas células, entendeu? Que remonta à direção do útero dessa hominídea aí, tá certo? E nos põe então, sabe, diante de uma situação de que nós todos somos mestiços, tá certo? Que não tem raça pura, entendeu? Não tem esse negócio de raça pura. O que tem, na verdade, é uma grande mestiçagem. Gilberto Freire ia por aí e, de certa forma, o Hélio Luz também vai nessa direção, certo? Gilberto Freire afirma que coloca de um lado a mestiçagem lusitana contra a mestiçagem saxã e afirma, sabe, contra as teorias da época. O Gilberto Freire nasceu em 1900, no século XIX, no início do século XIX, quando Nietzsche morria, certo? E em 1900, certo? E viveu 87 anos, morreu em século XVIII, 1887. Marx nasceu em 18 e morreu em 1883, com 61 anos, certo? O Freire viveu mais aqui no Brasil, tá certo? E viveu mais tempo. Mas, de qualquer maneira, os dois, Marx na Alemanha, na Inglaterra e por ali na Europa, certo? Gilberto Freire aqui no Brasil. Aliás, lembrando que o Freire tem uma formação
acadêmica na Universidade de Colômbia, certo, nos Estados Unidos, tá certo? E vem com essa qualificação para cá para fazer os seus escritos, certo? Produzir as suas teorias, tá certo? Luz se apropria dessas ideias de Freire, de Casagrande e Senzala e diz, sabe, que quando Dom João veio para cá, sabe, quis proteger a corte que ele trouxe, certo, os fazendeiros, eu digo melhor, ali os mestiços que o acompanharam, certo, que começaram a fazer exploração econômica, né, do país. Ele estava em 1808, a exploração econômica já estava posta, tá certo? Mas ele trouxe com ele aí gente de Portugal, corridos de Napoleão, certo? Né, ele veio para cá com medo, né, da guerra que havia entre ingleses e o mundo, certo? E no meio estava Portugal. Portugal era financiado pelos ingleses, tá certo? Eu não sei por que os portugueses correram então aqui para o Brasil. Dom João era rei em Portugal, instalou aqui uma corte, tá certo? E precisava de proteção, de uma guarda, certo? E criou aí uma intendência, e assim se explica talvez a origem da polícia militar, né? E aí encontramos de novo o Luz que diz, sabe, que ah, o escravismo criou uma massa humana, sabe, de excluídos, né, de pessoas, de serviçais e de escravos que serviam aos que estavam aqui fazendo negócios de acumulação de riqueza, negócios já que a gente pode falar de negócios capitalistas, e precisava de proteção, sabe? E ele criou uma proteção oficial, certo? Não deixou para os empresários da época, sabe, fazerem a sua própria milícia, sabe, aquela coisa toda, né? E o Hélio, então, vai nessa direção. Na época eram 15 mil esses estágios da corte, certo? Hoje o Hélio diz que são 20% da população para 80% de excluídos, certo? 20% da população, que são hoje a corte atual, coloquemos entre aspas isso aí, contra 20% dos escravos, entre aspas também, que são os excluídos da hora, certo? Que estão trepados nos morros do Rio de Janeiro, lá no Morro da Providência, onde houve sabe, um artista que cunhou aquela frase: onde tem fome não tem lei, tá certo? E que vai na direção de Luz novamente, sabe, que conheceu por dentro os intestinos da organização pública, dos organismos públicos, digo melhor, dos órgãos de governo, certo? Quando ele foi delegado de polícia, sabia, quando ele estabeleceu relação como delegado de polícia com o governador, sabe, com a marginalidade. Quando ele foi deputado federal e conheceu a Assembleia Legislativa, sabe? E ao redor o Poder Judiciário. Então, veja, Executivo, Legislativo, Judiciário, e ele diz que tudo é uma grande merda, tá certo? Essas organizações são todas criminosas, que não há no Brasil Estado paralelo, que isso é uma balela, tá certo? O Estado paralelo é o próprio Estado de Direito, sabe? Hoje eu li uma notícia aí que, salvo engano, é em Minas Gerais, tá certo? Desembargadores do tribunal estão sendo aí processados criminalmente por prática de nepotismo, por prática de fraude, de corrupção, aquela coisa toda, sabe? E aí daí a gente se transporta para as outras instâncias, sabe? E para os outros órgãos aí, né, da magistratura, sabe? E, enfim, do poder judiciário, certo? Aí cai de novo ali pelo poder legislativo e volta para o poder executivo. E Luz diz: é tudo uma tremenda, sabe, merda, sabe? Tá tudo junto e misturado, sabe? O que aconteceu com esses médicos no Rio de Janeiro não foi nada de Estado paralelo, sabe? Matar e morrer no Rio de Janeiro, como no Brasil e no mundo, sabe? Matar e morrer excluídos, fudidos, como está ocorrendo agora lá no Oriente Médio, certo? Onde o Hamas, sabe, vai para cima, aproveita momentos aí, sabe, quando estava preparado, e foi para cima de outros aí, sabe, de elite que fazem exclusão, que fazem apartheid lá na faixa de Gaza, que fazem apartheid ali na Palestina, sabe, que quer eliminar sujeitos de história como foram os palestinos, como foram aqueles árabes que estão ali, sabe?
ali naquela região conflagrada, sabe? E é claro que aquilo ali não vai dar boa coisa, certo? Da mesma forma como aqui no Rio de Janeiro não vai dar boa coisa. O Rio de Janeiro e aqui a minha capital, por exemplo, Belém do Pará, são espaços urbanos, são territórios conflagrados, tá certo? E não vai dar certo isso, vai dar merda, tá certo? E é assim, o Hélio Luz, então, ele se apresenta dessa maneira, tá certo? Esposando a teoria, né, do Gilberto Freire, certo? Que não foi nada conservador, tá certo? Foi um cara, sabe, que se opôs às teorias eugenistas, supremacista no seu tempo, lá no século XIX, certo? Então ele não foi nada conservador e nada racista, certo? E me alegra um pouco isso, tá certo? Ele não tinha condições de fazer opções aí, sabe, para indicar processo de libertação, quando se pergunta do Luz o que é que se deve fazer então para os excluídos, sabe, saírem dessa condição, para aqueles excluídos palestinos, por exemplo, saírem daquela situação de apartheid, aí o Luz responde, é organização. Eu pensei em revolta, em revolução, certo? Revolução marxista-leninista, o Luz sai pela lateral e diz, não, tem que organizar. Só que ele não diz que a organização é uma fase preliminar da revolução. Não existe revolução sem planejamento, tá certo? E sem estratégia, entendeu? O que o Hamas hoje está fazendo ali, sabe? Que os apressados defensores do sionismo, sabe? Que querem ali, né, excluir, querem eliminar os palestinos, a terem ali, sabe, um território, um país, né? Da mesma forma como os judeus têm, né? Logo se apressam e dizem o Hamas é um grupo terrorista, tá certo? Esse negócio de qualificar de terrorismo, certo, é um ato que não deixa de ser um ato de racismo, como faziam os antigos gregos, eu não canso de repetir isso, quando chamavam os estrangeiros, os inimigos da polis, de certa forma, os estrangeiros eram ameaçadores, entendeu? Lá nas cidades gregas, eles diziam, esses caras aí são bárbaros, barbarói, certo? Esses caras não. Olha como é que eles falam. Quando eles falam, eles parecem que estão fazendo igual passarinho, pipilando, sabe? Falando no biquinho, entendeu? Tweetando. O cara do Twitter, né? O cara que vendeu o Twitter, né, pro Elon Musk, sabe? E criou a logomarca Twitter. Né, e coloca aquele passarinhozinho azul, ele estava se lembrando dessa história que tem aí, sabe, tirada da história da linguística, por uma linguista, nome agora também não vem, né, uma polonesa, salvo engano, húngara polonesa, salvo engano, tá certo? E que anotou isso aí, né, que os gregos começaram com esse papo furado, mas não os gregos, todo mundo ali, sabe, todos que querem aí, sabe, fazer conquistas, sabe, querem dominar, querem oprimir, querem tirar vantagem de alguma forma, sabe, para a sua situação, essa questão de ganhar, 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 ter lucro, sabe, de acumular, né? Além do que pode, certo? Nós temos um tempo finito aí na existência, sabe? E a gente quer então criar aí a hereditariedade, prolongar a vida da gente, tá certo? E mais assim, né? E Hélio Luz, tá certo? Gilberto Freire, falarei na próxima vez aí o encontro de Freire e de Hélio Luz com o Arbex, que quero corrigir aqui, certo? Ele não é professor da USP, mas professor da PUC, de jornalismo, tá certo? Faço essa correção aí, peço desculpas, tá certo? E digo que meu nome é Ernest, é um pseudônimo, claro, eu não sou Ernest, eu tenho na minha história aí uma admiração por Guevara, por Hemingway e Bloch, certo? E tenho um fudido na minha família, sabe? Um desguiado aí, que foi meu avô, sabe? Um cara de baixa cultura, como foi o filho dele, mestre, entendeu? Eles não têm culpa de terem sido assim, sabe? E o pai de mestre, sabe? Foi um fudido aí, sabe? O nome dele era Virgílio Ernesto, tá certo? E eu dedico então uma lembrança a ele, não quero perder esse meu ancestral, entendeu? E adotei esse nome aí, Ernest, mas meu nome é outro, é claro, né? Tá aí na minha conta, tá aí meu nome, tá certo? Fernando, como é que chama aquele poeta? Teve direito a ter vários heterônimos, certo? Por que eu não posso ter um Fernando Pessoa, né? Então, assim, é uma maneira de como eu me apresentar, sabe? De colocar para fora o que eu tenho na cabeça. Eu tenho uma herança
puta aí, sabe, dos tempos em que me dediquei a estudar numa organização fechada, sabe, que me salvou da marginalidade, sabe, me salvou de morrer cedo. Marx morreu com 61 anos, porra, eu já superei essa marca aí faz tempo. Mas assim, sou Ernest, peço likes aí, sabe? Peço inscrição no canal, peço compartilhamento, tá certo? Mais tarde eu vou pedir Pix, mas não agora, tá certo? Que é para eu poder me sustentar e manter, colocando para fora, sabe? Não quero falar vomitar, né? Porque vômito é escroto, mas de colocar para fora pensamentos organizados na minha cabeça, sabe? Que não me pertencem, eu sinto que não me pertence, sabe? Tenho que colocar para fora isso, hablar, certo? Dando bom dia a cavalo, porque quem fala muito dá bom dia a cavalo, e aqui estou eu, sabe? Nessa manhã de domingo, Círio rolando lá fora e eu aqui dando bom dia a cavalo. Meu nome é Ernest, valeu, obrigado.